Eu sou professora desde os 13 anos, que eu fui para uma sala de aula. Iniciei com a pré-escola e, desde então, não saí mais de sala de aula. Sempre. Eu sou apaixonada por ensinar. Como que surgiu essa paixão, primeiramente, por Cacoal? O que te fez trazer para Cacoal? Bom, eu vim acompanhando minha família, certo? Minha família, meu pai e minha mãe decidiram, devido a outros familiares, tios já morarem aqui, eles decidiram. Meu pai chegou em 1978 aqui. Mas minha mãe, muito sábia, ela falou assim, não, você vai ficar para terminar o ensino médio. Que é o ensino médio, que era o segundo grau, que nós chamamos. Hoje ensino médio, antes era o segundo grau. Exatamente. E eu estava concluindo o magistério. Então, eu fui terminar o magistério. Terminei em 81, eu vim para Cacoal já com emprego garantido por telefone. Porque minha mãe ligou e falou, estão precisando de professor na pré-escola. Era o que eu sabia fazer já. Então, eu cheguei aqui, trabalhei na pré-escola, aqui, onde é hoje a Igreja São Judas Tadeu. A igreja tinha um compromisso com o governo federal na época. A igreja cedeu o espaço e o governo pagava os professores. Era uma união muito bonita. Tinha tudo para fazer, mas as pessoas se uniam para fazer. Então, eu cheguei nessa época e já fui trabalhar como professora de pré-escola. E quanto tempo a professora está nessa... Não, ficou, né? Porque hoje você é da Unir, né? Vamos dizer assim. Na verdade, já aposentada, né? Hoje eu sou aposentada. Mas quanto tempo você ficou na rede pública até você ir para a Unir, até se aposentar, que nós vamos chegar lá nesse assunto? Bem, eu sempre fui professora do ex-território federal de Rondônia. E trabalhei como na direção, na supervisão, como professora de inglês. Eu trabalhei, estudei inglês em Cacoal, aprendi a gostar de inglês estudando aqui em Cacoal. É uma professora poliglota? Sou. Professora de inglês, italiano e também espanhol. Algumas coisas a mais. Espanhol, música, né? A gente tem uma diversidade, né? Eu acho assim, as oportunidades surgiram e eu fui abraçando essas oportunidades. Então, eu tive a oportunidade de estudar música desde os 9 anos. Quando eu vim para Cacoal, eu montei uma escola de música. Trabalhei por 20 anos com a escola de piano aqui em Cacoal. E, paralelo a isso, eu era professora do território federal. 82 tornou-se Estado, mas nós estávamos lá à disposição do Estado também. Então, trabalhei na direção, supervisão e depois como professora, desenvolvi trabalhos de música, de projetos de música nas escolas. E, em 2002, eu trabalhei num programa de pós-graduação do governo do Estado. Esse programa foi que abriu as portas para a Unir, porque ao trabalhar com os professores já nível pós-graduação, eu fui observada e me convidaram para trabalhar na Unir. Foi convidada? Eu fui convidada e aí eu fui colocada à disposição, porque era assim, a Unir precisava de professores, como você viu aí com o Ivan. Teve uma época muito difícil. Muito crítica, né? Então, eles observavam quem é que eles poderiam transferir para lá, quem é que eles poderiam colocar à disposição. E eu fui uma dessas que fui colocada lá. Você quer trabalhar na Unir, você está apta, você tem know-how para isso. E assim eu fui trabalhar, aceitei, claro, porque eu já havia trabalhado no ensino fundamental, médio. Falei, agora é minha vez, vou para o ensino superior, né? E assim eu trabalhei de 2003 a 2008 na Unir Cacoal. E como surgiu essa paixão, para você uma paixão? Para os formandos, o terror, que é o TCC. Então, na Unir eu tive a oportunidade de trabalhar no departamento do curso de Direito. Lá eu trabalhava com as aulas de metodologia e também a disciplina de monografia jurídica, que é lá no final do curso de Direito, onde ele precisa apresentar os seus trabalhos. E eu era responsável, então, de orientar a parte da ABNT, a parte de apresentação, como falar em público. Isso tudo fazia parte dos conteúdos da minha disciplina de monografia jurídica.
E assim eu fui me apaixonando. Trabalhei também com o PROACAP, que é um programa de habilitação para professores leigos. Então, trabalhei em várias cidades aqui da região. E o trabalho final me encantava, porque ali no trabalho final, como você conversou aqui com o Ivan, na universidade a gente vê a transformação do ser humano. A gente vê essa transformação. Eu acompanhei uma turma por 5 anos. Então, a gente sabe como que o aluno chega na universidade, a dificuldade que passou, e como que ele sai da universidade. O profissional que a universidade entrega para o mercado de trabalho é uma coisa fantástica. Só se a pessoa não quiser. E hoje só não estuda quem não quer. Infelizmente. Né? Ou felizmente. Tá? Porque a gente está assim, em uma era que está tudo aí fácil. Você vê, quando nós chegamos em Cacoal, quando eu fui fazer faculdade, nós tínhamos 2 opções de curso: letras e pedagogia. Era o que tínhamos. Hoje são mais de 100 cursos à disposição. Muito presencial, mais. Professora, eu não me recordo aqui, assim, de cabeça, mas presencial em Cacoal oferece quantos cursos? Hoje, entre particular e... São muitos também, né? São muitos. Eu sei dos 2 cursos, tal, porque eu trabalhei... a última escola pública que eu trabalhei foi na Escola Josino Brito. Então, era o ensino médio, inovador já. Coordenei o PROEMI, que era o Programa do Ensino Médio Inovador, onde apareciam os cursos diversos, além do curso que ele tinha que fazer, cursos com horas extras. Então, eu dei aula de poesia, canto, curso de fotografia, educação financeira. Isso aí a gente oferecia para os alunos lá. E eu levava também os convidados, os professores convidados, os advogados ou qualquer outro profissional para ir lá falar sobre a profissão dele, para que o aluno pudesse depois escolher. Então, a gente viu, eu acompanhei a universidade quando ela abriu as portas, porque até então a universidade era o quê? Era o aluno, aquele financeiramente que podia pagar uma escola particular, ele estudava o tempo todo na particular, e na graduação ele ia para a pública, porque ele conseguia passar no vestibular. Aquele que não conseguia estudar na escola particular, ele não conseguia entrar na escola pública. Então, eu acompanhei quando foi a abertura disso. Foi, nossa, universidade para todos. Então, eu tive a grata satisfação de ver alunos do ensino médio, da escola pública, chegar para mim: professora, eu vou estudar na UNIR. Professora, orgulho, né? Eu vou fazer um curso de graduação, eu vou fazer contabilidade, eu vou fazer fisioterapia. Não tem alegria maior para um professor ouvir isso. A professora ficou um tempo na UNIR, se aposentou. Isso. A professora saiu da sala de aula, mas a sala de aula não saiu da professora. Quais são esses novos projetos hoje, professora? Depois que eu saí da UNIR, eu trabalhei por 4 anos na Prefeitura de Cacoal, na cultura do município. Trabalhei como secretária de cultura na, então, Fundação Cultural de Cacoal. Então, fiz um trabalho na administração do Padre Franco, para depois me aposentar na Escola Josino Brito, quando eu estive lá. E depois de aposentada, aí você pensa, e agora? Acabou? Não. Aí que você tem o que fazer. Então, foi um momento que as pessoas começaram a me procurar para dar aula de inglês, de italiano. Então, eu comecei a dar aula particular para me divertir. E, além disso, eu observei a dificuldade que as pessoas têm de organizar pensamentos. Olha, eu tenho vontade de escrever um livro, mas eu não sei por onde começar. Aí é que eu comecei a ajudar essas pessoas. Como surgiu essa paixão? Essa paixão... Como que chama? É organização de livros? Organizadora de livros? Organizadora. Eu sou escritora também. Também, né? Quantos livros lançados? A gente estava conversando aqui. Eu tenho 3, né? Começou lá na UNIR. Eu fiz um livro de metodologia em parceria com a professora doutora Bernadette Junques.
sobre metodologia. E era uma coisa mais voltada mesmo para os alunos da Unir, como montar o seu projeto, como montar os trabalhos de curso. Aí um aluno chegou e falou: professora, seu livro está muito bom, mas nós, alunos, queremos modelos. Então, ele já me deu uma ideia para o segundo livro. Então, surgiu o segundo livro sobre metodologia, com modelos de TCC, modelos de tudo que o aluno tem que, relatórios que ele precisa fazer lá na universidade. E na graduação de um modo geral, né? Metodologia para graduação de um modo geral. E assim surgiu o segundo. Trabalhando na Fundação Cultural, eu observava que o senhor André Moreira Nunes, ele escrevia as histórias, que ele chegou aqui em 1964, esse senhor. Faleceu, mas ele tinha as histórias dele e ele colocava na Tribuna Popular, que é um jornal conhecido aqui. E eu falava: seu André, junta essas suas histórias, vamos montar um livro. Então, eu ajudei ele enquanto, lá na Fundação Cultural, montamos o livro do seu André. E depois as pessoas começaram: ah, meu pai quer escrever um livro, o que você acha? Ah, isso é simples. E assim eu organizei o livro do seu Setembrino Ragnini, da dona C.S. Firme, que ela tinha muitas poesias e não sabia quais poesias colocar, quantas poesias colocar. Então, aí entra o meu papel. O que colocar? Começo, meio e fim? Seria? Começo, meio e fim. Eu faço todo um projeto. Tem uma tática? Tem uma técnica. Tem uma técnica para isso. Tem. Porque quando você vai organizar um livro, é como você aqui organizar a sua entrevista. Você não pode começar a sua entrevista: eu vou entrevistar a Maria Lindomar, mas aí você não sabe... Peraí, quem que é a Maria Lindomar? Então, se você começasse aqui e você não me apresentasse, a pessoa que está lá te ouvindo vai falar: ué, o que esse cara quer? Quem é ela? Ele vai pegar e vai desligar. Então, para escrever um livro, eu tenho que pensar em quem? No leitor. O que faz o leitor parar para ler? Como eu vou fazer prender o leitor? Exatamente. Então, tem aquele escritor que quer escrever poesia. E eu aprendi, uma pessoa me falou o seguinte: Lindomar, poesia é como doce de leite, é uma delícia, mas demais enjoa. Então nós não podemos colocar muitas poesias. Então é assim, eu fui organizando para as pessoas. Eu tenho 100 poesias. Falei, vamos fazer um com 50 poesias? Se der certo, vamos fazer então o segundo, entendeu? Então, assim foi feito o livro da dona C.S. Firme, o livro da advogada Glória Cris, que tinha poesias lá desde a adolescência. Peraí, mas você vai pegar um livro uma poesia que você fez lá quando criança, quando adolescente, e vai passar hoje, você é uma advogada, e aí? Então, você tem que estar isso claro no livro, que essa linguagem é diferente da de hoje. O que você escreveu quando você pensou lá atrás, né, é diferente. Quantos livros você já organizou? Mais de 15. Eu tive a honra de organizar o livro da minha mãe, com Memórias de uma Nordestina. Então, foi muito interessante. Então, ela falava assim: eu quero escrever um livro não para vocês, que vocês sabem da história. Eu quero para os meus netos, meus bisnetos, tataranetos. E fomos privilegiados que ela teve a tataraneta, ela faleceu a semana passada. Estou assim, ainda muito triste, ainda estou vivendo esse luto, mas assim, com aquele dever cumprido, sabe? De ter tido o privilégio de ter deixado essa relíquia, esse fato histórico. É exclusivo para a família? Foi feito exclusivo para a família e nós distribuímos no aniversário de 80 anos. Ela faleceu com 86. Que legal, cara. Então, no 80 anos, nós fizemos a festa e presenteamos os convidados. Os filhos se reuniram, porque isso tem um gasto, claro, e dividimos os gastos. E foi muito legal, valeu a pena. E aonde entra o Ivan nessa história? Como que você conheceu o Ivan? Bom, organizar essa história linda de 32 anos e colocar tudo em páginas. No papel.
colocar no papel para que daqui a 10, 30, 50 anos alguém fale assim, esse aqui ou é a história. eternize, né? Nessa era de rede social agora, o e-book vai rapidinho, já vai transformar no... Eu penso assim, que o livro não vai morrer, entendeu? Tem pessoas apaixonadas, eu sou apaixonada por ler ali, sabe, por pegar o livro aqui. E, tudo bem, essa nova geração está na geração do e-book, isso aí nós não vamos fugir, né? Mas o Ivan, como foi que apareceu? O Ivan é amigo de longa data. Ele chegou aqui na década de 80, eu também. Então, nós éramos amigos, ele é amigo da minha família e tal. E depois coube, trabalhamos juntos na Unir, trabalhamos juntos também na FANorte. Ele foi lá e me convidou, eu preciso de você lá também. Então, assim, é aquele tipo de pessoa, aquele amigo estrela, que você sabe que está lá, pode estar distante, mas está ali brilhando, e quando você precisa, você só vai lá e, opa, está ali. E, de repente, o Ivan me procura e fala, eu quero escrever um livro sobre a Unir. Opa, então vamos escrever, né? Então, conhecer meu trabalho ele já conhecia, então ficou fácil. Vamos escrever. E aí, o que escrever? Então, ele me traz todo o material. Assim acontece com qualquer um que... Eu estou escrevendo mais... Eu estou organizando mais 3, 4 livros. Além do Ivan. Tem de uma professora de Ji-Paraná, a professora Glória, que fez uma autobiografia. Então, ela me contou toda a história, escreveu a história de vida, e daí é onde eu entro. Olha, que tal você colocar assim? Que tal? Né? Dou ideia de temas no livro e tudo. Do senhor Eurico, que ele tem 50 anos de Cacoal, começou a escrever agora que ele está mandando os primeiros escritos, né? Então, 50 anos de Cacoal tem muita história para contar, né? O do Ivan e mais alguns aí que estão surgindo, né? Que as pessoas estão me procurando. Então, o montar, o organizar o livro é isso, é pegar a sua ideia e passar para o papel. As pessoas têm muita dificuldade. E é nesse momento que eu entro. E como está o trabalho de organização do livro do Ivan? Do Ivan já está bem adiantado, eu diria 80%, já está no papel, já tem formato de livro, certo? O que está faltando agora é o fechamento que ele pediu, porque o livro não é porque eu organizo que vai ter a minha cara, não pode ter a minha cara, tem que ter a cara do escritor, do autor. Então, ali eu tenho que respeitar o que o Ivan quer no livro. Então, quando ele fala assim, eu quero homenagear, agradecer toda a imprensa de Cacoal. Nossa, Ivan, isso vai levar tempo, mas ele quer. Então, vamos fazer. Entendeu? Eu quero os administradores que aqui passaram. Vamos fazer a entrevista. Então, nós tivemos essa semana lá com o senhor Divino Cardoso, ele já fez a entrevista com o senhor Orlandino, e assim vão vir os administradores e vem e eu organizo as falas. Tem uma data para você entregar esse livro pronto? Fala assim, não, vamos já pensar na data de lançamento do livro. Geralmente, quando a pessoa vem com o material, a ideia do livro, eu já faço um projeto. E escrevo, olha, 60 dias para você me entregar tanto material. 30 dias para isso. Eu faço esse planejamento. Porém, cada caso é um caso. Às vezes acontece uma doença na família, às vezes acontece uma viagem, daí atrasa, entendeu? Aquela programação. Mas geralmente é de 1 ano a 2 anos para montar um livro, para fechar. O último livro que eu fiz, que nós fizemos lançamento em junho, o livro chama-se Assim Eram Nossas Escolas. Nós reunimos 20 professores da década de 70 e 80 e fomos contar as nossas histórias. Então, eu tive que ouvir 19, porque a minha história está lá no livro. Então, eu tive que ouvir e colocar isso no papel. Porque muitos desses professores não são da era do computador. Então, eu tive que entrevistá-los, colocar isso no papel, passar para o computador, até sair o livro. Foi exatamente 1 ano de trabalho. 1 ano. O livro do Ivan, com todo esse trabalho de organização, com todo esse cuidado,
provavelmente algumas partes, como você falou, que trabalharam junto, vocês vivenciaram. O que você pode falar, o que você pode adiantar para quem está nos assistindo sobre o livro, sobre a história do Ivan, a paixão dele pela UNIR? Primeiro, porque essa paixão é muito linda, certo? Você trabalhar, já diz o grande filósofo, né? Você não tem que fazer alguma coisa, você tem que se apaixonar por aquilo que você faz, que é para não ficar o seu trabalho cansativo. E o Ivan é uma dessas pessoas que ele é apaixonado pelo que ele faz. Então, primeiro detalhe é esse. Então, você já vai se apaixonar pelo que você vai ler. Vai saber que um apaixonado escreveu aquilo ali. Você já vai ver com outros olhos. Outro detalhe. História não se discute, se respeita. Eu sempre falei isso no livro Deus Proverá. É um livro histórico que eu escrevi. Esse eu sou autora. Deus Proverá. Conta todo o relato da construção do Hospital São Daniel Comboni em Cacoal, que tem a associação ASDA, começou em 2003, e eu sempre fui voluntária na associação. Então, sempre falei, história não se discute. A história da UNIR, a história que o Ivan viveu na UNIR e ainda tem muitos capítulos pela frente, não tem que se discutir. A gente tem que respeitar, porque eu vejo que história é isso. Hoje você está fazendo história aqui em Cacoal. Não dá para mudar que o Cadu entrevistou a professora Maria Lindomar ali na Avenida Malaquita. Não tem como mudar isso mais, certo? Está acontecendo, amanhã tornou-se história. Então, as pessoas têm que o quê? Respeitar isso. E passar a entender. Também. Porque muitos chegam agora na UNIR e veem aqueles prédios lindos, maravilhosos. Nossa, o que o Ivan capinou lá, literalmente, tá? De usar a enxadinha lá para deixar o sol, aquilo ali. Usou os primeiros acadêmicos. Né? Uma universidade que não tinha nada. Não tinha nada. Mas eles falaram assim, nós vamos fazer essa universidade. Nós vamos construir. Então, o cara tem o carnê lá para pagar. Aí chegam lá hoje, você precisa pagar, por exemplo, uma taxa de matrícula. Mas é Universidade Federal, eu não quero pagar, né? Então, sabe, com a ideia assim, sei lá, porque não conhece a história. Porque se conhecesse, chegasse lá, nem falava nada. Cortando só, interrompendo um pouquinho, professora. O Pedro Porfílio, ele fala assim ainda para o Ivan. O Ivan foi um dos que ajudou a tirar a pedra do caminhão da UNIR. Tinha uma pedra no caminho tinha uma pedra. Carlos Drummond, está aqui, ele colocou aqui. Eduardo Medeiros, estou ansioso para ler o livro. Olha aí. Né? São várias pessoas da época apaixonados pela leitura. Mas eu acredito assim que esse livro não é só para as pessoas da época. É principalmente para as pessoas de agora. Porque as pessoas da época, nós vivenciamos aquilo lá. Nós conhecemos a história. Né? Nós vamos simplesmente recordar. Nós vamos lembrar da história. Como aconteceu no lançamento do Assim Eram Nossas Escolas, quando a gente colocou lá aquelas escolinhas de taipa, de professor que andava 40 quilômetros para ir dar aula, professores que andaram 20, 30 quilômetros para vir buscar material para aluno, professores que não tinham giz, sabia? Aqui em Cacoal não tinha giz, não se vendia giz, não tinha papelaria, aliás. Aí tinha um professor, isso está no livro, o professor Manuel Augusto, que ele era da Casa Portuguesa, ele ia nos botecos onde tinha jogo de sinuca, e chegava lá e pedia para o dono do bar, você me arruma uns giz aí, porque hoje eu vou dar aula. Ele dava aula de matemática. Como é que você ia dar aula de matemática? Ou mesmo português, apesar de ser dar aula da área de letras, e ele dava aula de matemática. Então, às vezes ele via lá um pedacinho de giz e falava, deixa eu pegar, porque meu aluno vai precisar. Então, passou por tudo isso. Os professores, os primeiros professores que foram lá na UNIR, você imagina, né? Hoje chega lá, data show,
ar-condicionado, mas não era sempre assim. Então, esses novos precisam conhecer. Esses que passaram por lá, que conheceram o Ivan, sabem o quanto que ele merece ser aplaudido. E por deixar a história registrada, melhor ainda. Que maravilha. Professora, queria que você, esses 5 anos que você passou na Unir, né? Vamos bem menos tempo do que o Ivan, está ali emocionado Sim. com a história já. Está com os olhos lagrimejando ali. 5 anos de Unir. Defina 5 anos de Unir. Olha, para mim foi uma transformação profissional, certo? Foi um lado profissional, um lado de escola que a gente fala assim, de professor que eu não conhecia. Então, trabalhar com ensino superior, hoje, se você falar, professor, você está aposentada, você voltaria a dar aula? Eu voltaria para o ensino superior e, de preferência, na Unir. Por quê? O aluno da Unir é diferenciado, sempre foi. Porque, se você analisar, não é fácil chegar numa universidade federal. Não é para qualquer um, entendeu? E isso faz com que o professor universitário, ele tem que ser mais esforçado também. Eu achava, quando eu fazia o magistério, eu tinha uma revolta grande com esse profissional. Eu falava assim, poxa, eu sou profissional lá da turma de 6 anos, eu tenho que fazer um monte de material. Eu pensava assim, e o outro professor só chega lá, né, só escreve lá no quadro e está tudo bem. E às vezes eu ficava revoltada. Mas só quando eu fui trabalhar na universidade foi que eu entendi que são dificuldades diferentes. O professor universitário, ele tem outra dificuldade, ele precisa ler muito, ele precisa ser atualizado, ele está formando o profissional. E um profissional diferente porque ele passou noites, meses, até anos estudando para fazer aquela prova. Então ele sabe o que quer. Exatamente. Ele está entrando ali porque eu estou decidido, eu vou passar, eu quero estudar, e os professores que me aguentem, porque eu estou ali para se formar. Exatamente. Seria isso, essa garra, essa vontade? Isso, essa vontade de ser o diferente. E com isso também obriga os professores a falar assim, não, isso aqui, esses alunos são diferenciados. São, porque quando eu fui trabalhar na Unir, na primeira turma chegou uma aluna, eu com livros de metodologia, isso porque eu levei uns 6 livros mais ou menos, que eu havia analisado para escolher um para a disciplina. Chegou uma das acadêmicas e falou, professora, mas a senhora vai ficar com este? Não, eu indiquei um livro. Na segunda aula, a aluna diz assim para mim, professora, eu li o seu livro, mas a senhora vai trabalhar só com esse livro? Porque ela achou muito fácil o livro que eu havia indicado. Ela já tinha lido, no caso. Exatamente. Da primeira para o segundo encontro, que seria de uma semana, ela já tinha lido. Era uma aluna que já vinha da graduação de letras. E estava lá na Unir. E vocês? Ai, meu Deus. Por Deus que eu tinha os outros livros. Não, eu estou usando esses aqui, ó. Você está vendo esse aqui, tal. Esse aqui também é meu material. Aí ela se contentou. Ou então você chegar numa sala de aula e falar assim, não, eu sou mestre em matemática. Hã? E o que você está fazendo aqui, menina, na minha disciplina? Né? Não, professor, eu quero assistir a sua aula, tal. A menina já era mestre, mas estava lá. E com isso você falou assim, não, eu tenho que ir. Estou com alunos diferenciados. Exatamente. E essa qualidade continua até hoje na Unir? Bom, já faz um tempinho que eu saí da Unir, né? Então eu não tenho como te falar. Mas eu acredito que sim. Mas provavelmente... Eu acredito que sim, porque é uma universidade federal. A briga é acirrada. Exatamente, né? E oferece hoje condições para que o profissional se profissionalize ali, né? Então ele precisa. Professora, chegando mensagem para a gente. Olha que legal. Carminha Ferreira fala assim, parabéns, amiga. Tá? Professora Lindomar, pelo brilhante trabalho e organizadora de livros e também grande escritora, né? A filhona, Dani Neri, ela fala assim, lindo trabalho.
Ah, que coisa boa, minha filha. Obrigada. Carminha ela é escritora, participou desse último livro, Assim Eram Nossas Escolas, e ela esteve mais próxima a mim, né? Claro, somos amigas, mas não éramos tão próximas, né? E ela percebeu o que é o trabalho de organizadora. Então, por isso que ela... Professora, você com tantos anos de sala de aula, tantos anos educando, tantos anos levando essa mensagem linda que é a educação, o ensino, né? Incentivo, o querer, o poder, o acredite que você chega lá, para muitos alunos, como que você vê essa evasão escolar hoje? Olha, a gente vê com muita tristeza, né? Porque, como eu lhe falei, quando eu fui para o curso superior, tinha 2 opções em Cacoal. Hoje são mais de 100. Então, você vem me dizer que os alunos estão invadindo, não estão estudando, a gente fica assim muito triste, porque os professores estão lá, a escola está fazendo a parte dela, o governo está fazendo a parte dele quando ele vai lá e oferece a opção para o aluno. Agora, o que está acontecendo? O pai está mandando esse filho para a escola? Que pai... Como é que ele vai exigir alguma coisa se ele também não está fazendo a parte de pai? Mas será que ele foi preparado para ser pai? Ou, né, pai, mãe, que eu diga. Às vezes, o filho vai fazer o que ele quer. Ele já está grandinho, faz o que quer. Não, gente, criança tem que ter limites. E o limite, e tem que ter obrigações. Então, a obrigação de encaminhar o aluno para a escola é dos pais, essa obrigação. Tá? Agora, se ele não está indo, então alguma coisa está errada. Mas será que é só na escola que está errado? Para o lado bom, deve ter formado muitos empresários, muita família linda, muitos homens, mulheres educadíssimas, né? Por esse Cacoal afora. Como é encontrar esses alunos de novo, rever esses alunos formados? Nossa. É muito gratificante para você? Muito, muito gratificante. A gente chega assim no comércio, a senhora foi minha professora. Às vezes você não lembra, porque é muita gente, né? Mas isso é realmente muito gratificante. Eu tenho uma história assim, muito especial com um aluno que estudou música comigo. Ele estudava... ele tocava violão e depois ele foi estudar num programa que tinha junto à prefeitura. Eu coloquei lá, falei, você vai pagar só meia bolsa. Foi lá, estudou, começou a estudar. E ele tinha um sonho de ser professor. E daí, o nível de música já foi aumentando. Ele até poderia dar aula de música, mas eu falava assim, mas eu não posso colocar uma pessoa para dar aula de música. Eu ia perder um professor. Não era que eu ia perder um professor. É que ele tinha que ter o nível de graduação, ele tinha que estudar, ele tinha a 5ª série, ele não falava bem. Aí eu falei, não dá certo eu contratar alguém aqui para dizer, nós vai. Eu sempre brinco, eu falo assim, eu vou contratar alguém que vai tratar meu aluno, vai dizer, nós vai, nós fomos, nós voltemos? Não pode, tem que estudar. E esse aluno me ouviu e foi estudar. Ele era pedreiro. Aí começou a estudar, o Cadu, mas ele ficava cansado. As 4 aulas, ele não aguentava. Aí veio, ele falou assim, olha, me desculpa, professora, eu não vou dar conta. Tá bom, não deu conta. Mas aí veio o Telecurso 2000. Ele foi lá, foi para o Telecurso. Agora eu dou conta, porque o Telecurso era até metade do horário, né? Dobrava o tempo, mas ele fez. Concluiu o 1º grau, concluiu o 2º, o ensino médio. Aí chegou para mim e falou, me apaixonei por matemática. Foi fazer matemática. Por coincidência, eu estava não sei dizer porquê, mas eu estava na formatura dele de ensino médio. Aí ele terminou, foi fazer matemática e tudo. Quando eu encerrei a escola de música, eu encerrei a atividade no ano 2000. E ali na Igreja Católica nós tínhamos um padre que queria que colocasse um projeto de música. Então eu montei o projeto e ele foi trabalhar. E até hoje ele dá aula de música. O projeto existe até hoje? O projeto existe graças a ele que desenvolveu. Eu só montei. Que maravilha. Eu só
dei o empurrão. Isso é uma Ele das histórias, é professor ali na São Judas, professor Elcio. Professor de teclado. Isso é uma das histórias, né? Isso é uma das histórias, fora as outras, né? Que eu trabalhei não só com música, piano, teclado, mas canto coral, trabalho voluntário na ABB Comunidade. Até hoje ainda, de vez em quando aparece um aluno, olha, eu cantei lá no coral, tal coral lá com você. O hino de Cacoal foi apresentado por mim com um grupo coral da educação. Que maravilha, que continue esse projeto, professora. Professora, para a gente encerrar o nosso programa de hoje, queria que você olhasse para aquela câmera e falasse para aquelas pessoas que estão em dúvida, para aqueles alunos, para aqueles universitários. Estudar para quê? Quando não sabe o que fazer, o que eu quero da vida. As pessoas às vezes estão até um pouco, vamos usar esse termo, desligado, né? Sendo que a educação é tudo na vida. A educação transforma vida. E ainda tem pessoas que pensam, não, eu não consigo estudar, não consigo lidar com o meu trabalho, com minha família, eu preciso cuidar de casa. É difícil, mas a educação transforma a vida. Para a gente fechar, eu queria que você deixasse essa mensagem para as pessoas que estão nos assistindo no estado inteiro, nesse momento, para aquela câmera ali. Olha, eu vou reforçar o que o Ivan falou. Estuda para que a sua vida muda. Porque só estudando. Eu fiz uma graduação, mas se você fizer uma pós-graduação, vai melhorar mais. Mas não tenho minha área tal. Isso é apenas desculpas, tá? E nunca é demais. Estudar, seja o que for, nunca é demais. Ler nunca é demais. Tudo que você lê, eu aprendi na faculdade com o professor Ismael Cury. Ele falava assim, antes de dormir a gente tem que ler um trecho da Constituição e um trecho da Bíblia, ele falava para os alunos. Então, leia o trecho da Bíblia, pelo menos, tá? Que nunca é demais. Tá? Ler qualquer coisa, até a bula de remédio, como diz minha irmã Laurenita, leia até a bula do remédio. Tudo te ajuda.